Você já teve ou você já viu alguma dessas bonecas com rosto suspeito, cabelo duro e que vem numa caixa com a cara da Barbie estampada? Bom, então se prepare-se, porque no vídeo de hoje a gente vai mergulhar no mundo obscuro das bonecas falsificadas. Desde as origens oficiais das bonecas como a Barbie, Bratz, Monster High, entre outras, até aquelas bonecas vendidas no saquinho por R$10 na esquina no camelô. Qual é o mistério por trás dessas bonecas genéricas? Quem fabrica? Por onde são feitas? Por que elas são carecas e com rosto repetido? Vem descobrir comigo. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar. Agora sim, vamos começar a história. A história das Fashion Dolls começa com a nossa queridinha Barbie, lançada em 1959 pela Mattel nos Estados Unidos. Ela foi inspirada na boneca alemã chamada Bild Lilly. E a Barbie foi uma revolução, adulta, estilosa e com roupas trocáveis e infinitas profissões. E já nessa época começaram a surgir as primeiras bonecas Barbies genéricas. E sim, gente, já existia falsificações de outros brinquedos já há muito tempo. Mas como o nosso foco é Fashion Doll, eu só vou falar das Fashion Dolls. E depois eu vou citar alguns exemplos de outras linhas aí que não são Fashion Dolls que também teve falsificações. E em seguida vieram outras linhas grandes, como Bratz, criada pela MJ em 2001, trazendo um estilo mais ousado e adolescente. Depois veio Monster High da própria Mattel em 2010, misturando monstros adolescentes, Ever After High e entre outras linhas de bonecas fashion de outras empresas. A maioria dessas bonecas são fabricadas lá na Ásia, principalmente na China e na Indonésia. Empresas como a Mattel, a MJ e a Hasbro terceirizam fábricas nesses países por causa do custo de produção mais baixo. As bonecas oficiais seguem um rigoroso controle de qualidade. Cada parte é moldada com ferramentas industriais, os chamados moldes industriais. Essas bonecas são distribuídas para o mundo todo e vendidas em lojas oficiais, sites autorizados e redes, aqui no Brasil como exemplo, as Americanas, a Rap, Magazine Luiza e etc. Agora vamos conhecer o mundo das bonecas genéricas, também conhecidas como bonecas paralelas, sem marca, falsificadas, clones e outros nomes aí. Elas são linhas copiadas nas linhas famosas da Barbie, Bratz, Monster High, enfim, essas bonecas aí. Mas elas são feitas por fabricantes anônimos, geralmente também da China, Indonésia, Índia, Tailândia e também países do Oriente Médio, em fábricas sem vínculo com grandes empresas. Esses fabricantes conseguem os moldes antigos ou eles copiam os moldes das bonecas famosas. Muitos são reciclados e reaproveitados de fábricas que já fecharam e tiveram descarte de lotes. Por isso você vê tanto rosto repetido em bonecas diferentes, como aquele rosto clássico da Summer que virou genérico em várias linhas de 2005 e 2012. E se a Barbie tem um próprio molde exclusivo, como aquela boneca lá da lojinha de 99 tem um rosto igual da Barbie? Bom, esse molde de rosto e corpo são reciclados ou recopiados de algumas fábricas da China, normalmente terceirizadas ou fora de padrões. Eles pegam a cabeça original, fazem um molde em gesso ou silicone e começam a produzir cópias. Outras vezes os moldes industriais são desviados por funcionários das fábricas ou fábricas fantasmas que produzem brinquedos fora do expediente. E ainda tem um método mais moderno, o escaneamento 3D. Essas bonecas são recriadas digitalmente e imprimem novos moldes, gerando vários moldes de corpo, de rosto e acessórios também. Essas bonecas também ganham acessórios inspirados, entre aspas, nos originais. Você já viu aqueles kits de lojinhas chinesas de sapatos idênticos aos da Barbie? Pois é, muitos são réplicas baratas ou peças feitas com tecidos e moldes reciclados das empresas oficiais, como a Mattel, por exemplo. Às vezes os acessórios são produzidos com os mesmos moldes de linhas antigas. Essas bonecas são feitas com plástico de menor qualidade, chamado PVC reciclado. O molde da cabeça é oco e os corpos muitas vezes são os mesmos de coleções passadas e aproveitados com pinturas diferentes, ou vários plásticos misturados em um só. Inclusive no canal Artes da Té, ela faz uma comparação entre corpos originais e os genéricos no canal dela. Bom, e os cabelos? Os cabelos são implantados com a máquina que costura fio direto no plástico, de cabelo sintético. E ele é implantado ao redor da cabeça porque o processo acaba sendo mais rápido. E sim, gente, por isso que elas são tão calvas. E onde elas são vendidas? Em lojas de departamento, feiras, camelôs, sites como Shopee, AliExpress, muitas vezes em caixas genéricas com nomes inventados tipo Beauty Girl, Super Fashion Doll, Monster Girl, Ever Pretty Doll, enfim, uns nomes aí, né, gente? Bom, e eu separei uma classificação dessas bonecas que, enfim, né, gente, nem toda boneca falsificada vai ser seca e toda mal feita de qualquer jeito. Número 1. A boneca seca, sem articulação, vem num saquinho e quando você aperta ela amassa todinha e não volta mais, enfim, com o formato lá que ela veio. Número 2, a genérica básica, com a cabeça de um molde reciclado, com um corpo rígido e movimentos só nos ombros. Número 3,
A genérica intermediária, corpos mais firmes, braços que levanta e às vezes com articulação no pescoço. Número 4, genérica articulada, parecida com a das fashionistas com articulações no cotovelos e joelhos. Número 5, bonecas de luxo, entre aspas, falsificadas e com uns designs bem bonitinhos. E elas são vendidas para empresas de atacado, que importam elas porque tem pessoas que compram esses lotes inteiros de brinquedos e revende tudo. E elas são encontradas aí nessas famosinhas lojinhas de R$1,99 e nas lojinhas chinesas que a gente ama. Você com certeza já viu aquela boneca que vem numa caixa cheia de acessórios, vestidos pendurados, sapatos coloridos e muitas bolsas. Um verdadeiro luxo de R$15, pronta para ir para vários bailes. Esses vestidos normalmente são feitos com esses 3 materiais. O primeiro, cetim sintético de baixa qualidade, aquele tecido que brilha mais do que deveria e que é muito fino e só desfia só de olhar. O segundo é o tule de plástico com glitter, que decora aquela saia, mas sai muito rápido. Terceiro, o tecido papelado, um material que parece papel, que imita um tecido, mas não é tecido, que é muito usado entre esses vestidos na Shopee, né, que a gente conhece. Esse tipo de tecido é barato e fácil de cortar e mantém a forma armada. Por isso essas saias ficam parecendo cortinas de papel alumínio e às vezes são plástico com glitter, mas não podemos negar que essas roupas chamam muita atenção. Agora, outro exemplo de boneca que não é fashion doll que eu vou citar aqui é a Baby Alive, que tem bastante bonecas falsificadas delas. Vocês conheciam essas bonecas? Porque eu sinceramente não conhecia. E é claro que com toda essa produção em massa e zero controle de qualidade, surgem as bonecas bizarras, sim, a famosa cesta das bonecas bizarras. E aí, vocês têm alguma memória com essas bonecas? Eu lembro de várias que tive na infância, naqueles que vinham num saquinho, mas as que eu gostava mesmo eram aquelas que vinham com um corpinho mais durinho, sabe? Mas então comenta aqui embaixo, você coleciona ou já teve alguma boneca genérica? Qual sua memória mais marcante com elas? Deixa aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e comentar. Obrigado por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.